Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 121, número 8. Aqui nós vamos ler um salmo de Davi, que ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guarda a tua sombra à tua direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: o que significava para Davi olhar para os montes? Ele olhava para os montes. O que ele sentia quando olhava para os montes? Nós temos alguns pensamentos. Ele se sentia seguro. Porque nos montes, no período em que Davi estava vivendo aqueles momentos, ele estava sendo ferozmente perseguido por Saul. E Saul fazia de todas as maneiras para pegar Davi. E ele, nos montes, ele teria como ter uma visão privilegiada do que estava em seu redor. Então ali ele teria possibilidade de ver o inimigo à distância, e o inimigo não teria possibilidade de alcançar ele, porque ele teria um pouco mais de oportunidade, ou de correr, ou de ficar. Então ele teria de se defender, seria muito mais fácil. E Saul, ele trabalhava dia e noite, não se cansava de correr atrás de Davi. Então, olhar para os montes significa segurança. Para Davi era segurança. Ele ficou, do capítulo 18 até o capítulo 30, Saul ficou perseguindo ele constantemente. E ele fugia, ele se escondia. No capítulo 22, ele foi se esconder na caverna de Adulão. A caverna, naturalmente, era no monte. E de lá de cima, ele podia ver se Saul estava chegando. Então ele se livrava rapidamente, ou lutava ou corria. E Saul sabia que não podia subir no monte, porque ele estaria pondo em risco a sua vida e dos seus soldados. Então por isso que ele ficava meio receoso ali. Saul sentia a dificuldade, e os outros inimigos de Davi também sentiam dificuldade de enfrentar Davi, sendo que ele estivesse no monte. E nós percebemos na palavra de Deus que as cidades eram edificadas nos montes para dificultar os inimigos atacarem. Então toda a cidade que era edificada no monte era segurança. E quando Davi fala, eleva os meus olhos para o monte, eu sei que lá tem minha segurança, lá está o meu refúgio, lá eu estarei seguro de qualquer ataque, de qualquer inimigo que venha contra mim. Então essa era a segurança que Davi tinha. E levando também para outro sentido, representava também os montes aquilo que aconteceu depois de muitos anos, de mais de anos, que quando Jesus veio, ele foi crucificado no monte. Então ali seria a libertação, o descanso nosso. Então aquilo que Davi olhava era o que seria futuramente. Graças a Deus por nós. Então por isso nós estamos felizes. O que nós refletimos, o que nós avistamos nos montes? Dos montes você tem uma visão tremendamente grande. Eu ouvi um pastor numa palestra, numa ocasião, ele falou que aonde você vê de cima do monte é onde você vai alcançar, é onde você vai ter os seus objetivos. Você olha e fala, eu vou chegar lá, então você chega. Então os nossos projetos, as nossas conquistas, aquilo que nós enxergamos pessoalmente, está traçado
quando a gente está com uma visão clara, limpa daquilo que nós temos que ver. O que nós podemos fazer, como podemos fazer e de que maneira que nós podemos alcançar. Esse é o grande propósito. Os nossos projetos e as nossas conquistas elas podem ser individual e familiar, ou em grupo. Então essas são as vantagens que tem que ser. Esse pastor que trouxe essa palestra é o pastor da Igreja Batista do Recreio. Ele tinha uma igreja que fazia 2 cultos no domingo. E ele fez que nem o pastor fez aqui com Pompeia. Ele passou na beira da praia e viu um prédio abandonado. Ele contou a experiência para nós. Ele falou: irmão, eu vi aquele prédio, passei 1, 2, 3 vezes. Eu comecei a orar, em particular, não falei nada com ninguém. Comecei a orar. Chamei o pessoal da igreja, os irmãos que me ajudavam da igreja, da diretoria. Sentei com eles e falei: senti no coração, nós vamos comprar aquele prédio para fazer o nosso culto. Não vamos mais fazer 2 cultos por domingo. Nós vamos fazer um culto só. Com o número de pessoas, de membros que nós temos, dá para fazer um culto só. Aí alguns irmãos da igreja acharam que aquilo loucura. Falaram: o pastor vai fazer isso aí. Isso é loucura. Mas ele foi, através da oração, conversou com o proprietário, e o homem abriu mão de um valor exorbitante e cedeu para a igreja. Então o que acontece? Os projetos são alcançados quando a gente ora e procura em Deus ajuda. E o texto diz: um ao outro ajudou. O que é um ao outro ajudar? Eu tenho o meu projeto e vou conversar com você. Se é um projeto de Deus, o que vai acontecer? Você vai fazer parte do meu projeto. Ou você vai falar: esse irmão está com ideia aí que não vai dar certo. Mas normalmente dá. Então nós temos que, à luz da palavra de Deus, ter uma visão dos nossos projetos, das nossas vitórias. Então esse ano nós começamos agora. Muita gente fez seus projetos aí. Muita gente pensou nisso, naquilo outro. Todo começo do ano é cheio de projetos. Será que chegar no fim do ano todos os projetos vão ser alcançados? Será que nós podemos contar com essa alegria e falar: puxa, eu projetei isso na minha vida e concluí? O jovem falou: eu queria terminar a faculdade e terminei. Eu queria arrumar um emprego bom, eu consegui. O adulto: olha, eu estava querendo comprar uma casa nova, eu estava querendo pegar um carro novo, eu estava querendo fazer isso, aquilo, consegui. Então nós temos que estar visualizando longe, mas confiando em Deus, entregando na mão de Deus os nossos projetos, para que isso se reflita na nossa vida, venha um resultado em nossas vidas, tá certo? Então, para que isso aconteça, temos que estar afinado em Deus os nossos projetos, afinado em Deus, entregar na mão de Deus, confiar para que Ele possa nos ajudar. Agora nós vamos pensar no terceiro tópico: o que podemos fazer esse ano como membros dessa igreja para que nós possamos atingir os nossos objetivos ou os nossos projetos. O que nós precisamos fazer? Precisamos ter a mente no trabalho. Nós precisamos estar preocupados em orar e participar assiduamente do trabalho. Entendeu? Nós temos que procurar fazer aquilo que é de melhor. Conversar, mas trabalhar juntos. Trabalhar sem trégua. Trabalhar incansavelmente. Não começa a trabalhar, às vezes vai: mas isso aí não está dando certo, eu vou parar. Não. Nós temos que ser insistentes naquilo que nós projetamos para a nossa vida. Não nos desanimarmos, incentivar os outros para que nós possamos alcançar os nossos objetivos ou os nossos alvos, tanto na nossa vida como na igreja. Nós temos que estar juntos. O texto diz que todos estávamos unânime todo dia no templo. O que é estar unânime? É manter todos focados no mesmo pensamento. Nós sabemos que vai ter dificuldade, porque como diz o texto aqui, Ele nos guardará, Ele nos protegerá,
Ele não vai deixar vacilar o pé, Ele vai estar junto, Ele vai nos guardar. O sol pode molestar. O que significa o sol? Os problemas do dia a dia. Tem gente que qualquer probleminha desiste. O sol não vai molestar de dia. Mas esse é o problema. Basicamente, os problemas é o sol. Porque quem gosta de ficar num sol ardido o dia todo? Não. Então, os problemas do sol. E nem a lua à noite. O que é a lua à noite? Preocupação. Tem gente que perde o sono por nada. Rapaz, eu não consegui dormir essa noite. Às vezes uma coisa tão simples, fica a noite inteira maquinando na cabeça, não consegue dormir. Não consegue descansar. E o Senhor quer que nós descansemos, descansando nele, entregando os problemas a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. O texto diz, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se Ele tem cuidado de mim, eu não tenho que ficar me esquentando minha cabeça, nem me martirizando. Esse é o detalhe. Ele diz, o Senhor guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Se Ele guarda, nós não temos que ficar preocupados, nós não temos que ficar ansiosos, nós não temos que ficar aflitos, certo? Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época de pandemia, muita gente está contaminada, muita gente está doente, mas não tem que se desesperar, gente. É como falou, você pode contrair a doença, passar por ela sem problema nenhum, e pode acontecer de alguém contrair a doença e vir ter sequelas mais graves, mas a gente vai fazer o quê? Nós estamos na mão de Deus, nós estamos só querendo nos prevenir. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Não adianta falar, os dias, nós podemos viver dias bons e dias maus, mas nós estamos em Jesus, porque Ele falou que Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Guardar a entrada e saída, Ele está guardando todo momento, sem desespero, sem angústia, sem aquela aflição, porque nós sabemos o seguinte, que a nossa recompensa e o nosso galardão está na mão do Senhor. Ele vai dar o nosso galardão, Ele vai dar a nossa recompensa. Então nós não temos o que temer, o que ficar afligido, o que ficar ansioso. Só temos que fazer aquilo que Ele quer. Devemos nos manter firmes em Cristo, na palavra, no testemunho e no trabalho. Esse é o nosso compromisso. Palavra, testemunho e trabalho. Nós temos que fazer tudo que é possível, como Deus falou, aquilo que vier nas tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças, e é isso que Ele quer, que nós façamos conforme as nossas forças. Então por isso, meus irmãos, não vamos se atrapalhar com os nossos planos, não vamos atrapalhar os nossos projetos, vamos estar juntos, para que nós possamos chegar no fim do ano e falar como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fui vitorioso, porque muitos combate, guarda a carreira, mas perde a fé. E nós não precisamos disso. Nós temos que estar firme com a nossa fé fundada naquilo que Deus quer, que é a nossa salvação, o projeto de crescimento da igreja, projeto de testemunho dos crentes, e trabalhando cada vez mais para que a nossa igreja se torne um farol nessa cidade e muitas pessoas possam crescer para a honra e glória do santo nome e crer em Jesus aqui. Esse é o nosso propósito e essa é a minha oração.